Eu vou começar a gravar agora, eu tinha esquecido. Então agora, verso seguinte. Ei mate kalpita bhashe shata dosha dila bhattacharya purva paksha apara korila. Assim, Shri Chaitanya Mahaprabhu criticou o Shariraka Bhasha de Shankaracharya como imaginário e apontou nele centenas de falhas. Contudo, para defender Shankaracharya, Sarvabhauma Bhattacharya apresentou ilimitada oposição. Forte, hein? Sarvabhauma Bhattacharya. Quem ele é? Ele é Shri Brihaspati, o Gurudeva de todos os devas, que aparece em Shri Navadvipdham, conforme Nityananda Prabhu narra para Jiva Goswami. Então, quando ele aparece em Navadvipdham, em um dos lugares sagrados, eu não me lembraria o nome agora do lugar sagrado, lá ele tem Darshan de Mahaprabhu muito antes de Mahaprabhu aparecer em Kali Yuga, e ali ele consegue essa bênção. Mahaprabhu dá essa bênção de que ele vai nascer como Sarvabhauma Bhattacharya. E assim, por ele nascer como Sarvabhauma Bhattacharya, ele dá uma contribuição importantíssima para a missão de Mahaprabhu. Porque nessa conversa que está acontecendo exatamente aqui nesse capítulo, acho que vem um capítulo bem suculento. Mahaprabhu vai apresentar o verdadeiro entendimento do Vedanta Sutra e vai esmagar a filosofia shankarista, né, de Shankaracharya. Vitanda chala nigrahaji aneka uthaila sabhakanji prabhu nija mata sestapila. O Bhattacharya apresentou várias espécies de argumentos falsos com pseudológica e tentou derrotar seu adversário de muitas maneiras. No entanto, Shri Chaitanya Mahaprabhu rebateu todos esses argumentos e estabeleceu sua própria convicção. Prabhupada diz, a palavra vitanda, contra-argumentos, indica que o polemista, sem tocar no ponto principal nem estabelecer sua própria opinião, simplesmente tenta refutar o argumento do adversário. Então ele fica, em vez dele tocar na questão que está sendo, no assunto, no tema filosófico que está sendo discutido, ele fica fazendo tergiversações, não sei se é assim que se fala. Ele fica como tem aquela expressão em inglês, rolling around the bush. Ele fica dando voltas, fica dando voltinhas, em vez de ir direto ao assunto. Não tocar no sentido direto, mas tentar desviar a atenção com mais interpretações, mais o contrário de boas, chama-se chala. Chala. Cadê aqui chala? Interpretações imaginárias. A palavra nigraha também significa sempre tentar rebater os argumentos do adversário. Né? No Javadharma também a gente vê várias circunstâncias em que os babajis, eles são visitados por pessoas que têm essa mentalidade. O prazer que elas sentem na vida delas é dar argumentos para qualquer coisa. Você fala, inclusive você pode falar até uma coisa que eles aceitem, que eles vão rebater, porque eles têm o prazer de ser do contra, né? Então, assim, os babajis, eles de várias maneiras eles indicavam que esse tipo de atitude, alguém que tenha esse tipo de atitude, jamais vai ter uma vida auspiciosa, né? Porque ele vai estar sempre criando barreiras com a sua mente analítica, com a sua mente mundana. Ele vai estar sempre criando barreiras entre a sua realidade intrínseca e as palavras de lótus desses Vaishnavas, desses sadhus, que podem acessar essa realidade intrínseca, né? Então, Bhagavan Sambandha Bhakti Abhideya Hoya Prema Prayojana Vedetina Vastukoya. Bhagavan Sambandha Bhakti Abhideya Hoya Prema Prayojana Vedetina Vastukoya.
Shri Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu. A Suprema Personalidade de Deus é o ponto central de todas as relações. Sambandha. Sambandha Bhakti. Bhagavan Sambandha Bhakti. Então ele é o centro, o núcleo de todas as relações. Atuar em serviço devocional, Abhideya Hoya, a ele é a nossa verdadeira ocupação. E alcançar o amor a Deus, Prayojana Vede, Tinavastu Koya, alcançar o amor a Deus é a meta última da vida, a meta máxima da vida. A literatura védica descreve estes três temas, né? Então, são três termos que a gente deve escrever nas páginas do nosso coração. Sambandha, Abhideya e Prayojana. Sambandha, começando, primeiro Sambandha Gyan, o primeiro conhecimento sobre relacionamento é o de Bhagavan com a Jiva, né? Ou a Jiva com Bhagavan. Sambandha. Depois Abhideya, que é atuar em serviço devocional, né? Como Sutta Goswami fala para os sábios em Naimisharanya, né? Como é que ele fala? Savai punsam parodharmo yato bhaktir adhoksaje ahaitu ki apatihata yayatma suprasidati. Né? Então ele está explicando que para aquelas almas desafortunadas que nascem em formas humanas, em outras espécies de vida, em Kali Yuga, especialmente os seres humanos, a atividade, a ocupação suprema, Savai Punsam Parodharmo, o Dharma supremo, a ocupação suprema, é Yato Bhaktir Adhoksaje, é prestar serviço devocional àquele ser belíssimo que nós não podemos ver com os olhos mundanos, porque ele é Adhoksaje. Ele é invisível para os olhos mundanos. Invisível significa que ele não pode ser visto. Não significa que ele não tenha forma ou que ele não exista, né? Então ele é Adhoksaja. Yato Bhaktir Adhoksaje. Ahaitu ki apratihata. Então esse atuar em serviço devocional que Mahaprabhu menciona aqui, ele deve ser ahaitu ki, ele deve ser imotivado, nenhuma motivação, nenhum desejo de acumular riqueza, de ter uma bela esposa, um belo esposo, uma bela família, né? Nenhum desejo de reputação, de ser reconhecido pelo que faz, pelo seva que presta, né? Então isso é ahaituki e apratihata, tem que ser constante. Ahaituki apratihata, ele deve ser constante, né? Então Prabhupada diz, Gita 15:15 também confirma esta afirmação, Vedais cha sarvai aham eva vedya. O verdadeiro propósito ao se lerem os Vedas é de aprender a como se tornar Bhakta, devoto do Senhor Supremo. O próprio Senhor aconselha Man bhavamad bhakto madhyaji man namaskuru. Então esse verso está, Krishna fala esse mesmo verso, só mudando a última frase, em dois momentos da Gita, no capítulo 9, verso 34, e no capítulo 18, verso 65. Portanto, após estudar os Vedas, deve-se então realizar serviço devocional, pensando sempre no Senhor Supremo, mana, a mente pensando em mim, Krishna fala, tornando-se seu devoto, madbhakto, e madhyadi, adorando, e sempre namaskuru, sempre prestando-lhe reverências. Isto se chama Vishnu Aradhana, e é o supremo dever ocupacional de todos os seres humanos. Este dever é cumprido adequadamente no sistema Varnashram Dharma, que divide a sociedade em Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, Sannyas e Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra.
Nisto consiste, perdão, nisto consiste todo o esquema da civilização védica. Entretanto, nesta era, é muito difícil estabelecer esta instituição, Varnashram Dharma. Por isso, Mahaprabhu aconselha que não nos preocupemos com o sistema védico de Varnashram Dharma. Ao invés disso, devemos adotar diretamente o cantar do mantra Hare Krishna e simplesmente ouvir dos devotos puros sobre a suprema personalidade de Deus. Este é o processo recomendado por Sri Chaitanya Mahaprabhu e este é o propósito de estudar os Vedas. Então aqui Srila Prabhupada está falando de um patamar superior, né? Que está falando do ensinamento essencial de Mahaprabhu. Mas em outros contextos, o nosso querido Srila Prabhupada e o nosso querido Srila Gurudeva também vão falar da importância de nós nos situarmos em Daivi Varnashram, um sistema social divino, em que nós, por conta das nossas qualidades intrínsecas ou da combinação de gunas, de modos da natureza que formam a nossa constituição neste corpo humano, nesta forma humana, e também pela atividade ocupacional ou pela ocupação que naturalmente se adequa a essa constituição de gunas, nós devemos representar um papel na sociedade humana, né? De maneira que a sociedade humana possa, com isto, observar o nosso exemplo e com isto se purificar e se aproximar da personalidade suprema. Araye kichur korre sakala e kalpana swata pramana veda vaki kalpena lakshana. Se alguém tenta explicar a literatura védica de maneira diferente, está dando asas à imaginação. Qualquer interpretação da versão védica, versão esta que é evidente por si mesma, é mera imaginação. Swatha Pramana. A gente está estudando no Jaiva Dharma, né, os Pramanas, os Shrutis, os Smritis, Puranas, Upanishads, né, são as evidências, assim como os advogados têm as suas evidências jurídicas, né? O Código Penal tem vários textos abalizados que apresentam os artigos e as deliberações que os grandes juristas ao longo de vários anos estabeleceram, né? Manusmriti, Manusamhita. Então, esse é o livro de legislação, o Código de Legislação Universal, escrito pessoalmente por uma manifestação de Krishna, um Manvantara Avatar, né? Então Krishna é tão misericordioso que ele se expande como um Manu, né? E este Manu se encarrega de compilar as leis que regem o comportamento, o sadachara, né? O comportamento adequado para todos os seres humanos diante da sociedade civilizada, né? Diante da autoridade Gurudev, né? Maharaj, né? Maharaj Parikshit, um grande rei. Então, como devemos nos comportar diante do rei e como o rei deve se comportar diante de nós, como devemos nos comportar diante do Guru, do Brahmana. Então, isso é muito importante, né? Ao purificar-se, diz Prabhupada, a alma condicionada chama-se devota. Interessante, né? Ao purificar-se, a alma até então condicionada passa a ser chamada de devoto. O devoto tem sua relação apenas com a suprema personalidade de Deus e seu único dever ocupacional é executar serviço devocional para satisfazer o Senhor. Presta-se este serviço por intermédio do representante do Senhor, o mestre espiritual, Yasya deve para bhaktir, Yatha deve tata guru. Ao executar serviço devocional adequadamente, o devoto alcança a perfeição máxima da vida
o amor a Deus, Savai Punsam Parodharmo Yato Bhaktira Doksaje. Prabhupada está citando esse verso, né, também de Sutta Goswami. Ao executar o objetivo máximo, último, de se entenderem os Vedas, é elevar-se à plataforma de prestação de serviço amoroso ao Senhor. No entanto, os filósofos mayavadis consideram que o ponto central da relação é o Brahman pessoal, que a função da entidade viva é adquirir o conhecimento de Brahman para que resulte desapego das atividades materiais e que a meta máxima da vida é a liberação ou fundir-se na existência do Supremo. Tudo isto, contudo, deve-se simplesmente à imaginação da alma condicionada. Isto apenas a opõe às atividades materiais. É preciso lembrar sempre que todos os textos védicos são evidentes por si mesmos. Abhidha. Né? O próprio texto já dá prova da sua própria autenticidade. Ninguém tem permissão de interpretar os versos védicos. Se alguém o fizer, estará dando asas à imaginação, e isto não tem valor algum. Acharera doshenahi ishvara agya hoila, ataeva kalpana kori nastika shastra koila. Na realidade, não há falha da parte de Shankaracharya. Mahaprabhu está fazendo uma revelação importante. Primeiro, ele fala das falhas da filosofia apresentada por Shankaracharya. Agora ele diz, na realidade, não há falha da parte de Shankaracharya. Ele simplesmente cumpriu a ordem da Suprema Personalidade de Deus. Ele tinha que imaginar alguma espécie de interpretação e por isso apresentou uma espécie de literatura védica que é cheia de ateísmo. Swagamai kalpitais tuam cha janamad vimukham kuru mamcha gopaya yena syat shristi esho tarotara. Dirigindo-se ao Senhor Shiva, agora Sriman Mahaprabhu vai consubstanciar a sua afirmação. Então a gente deve prestar atenção na maneira como o próprio Mahaprabhu prega, né? Porque Srila Gurudev, Srila Prabhupada, todo o Rupa Nuga Guru Varga, eles pregam exatamente como Mahaprabhu. O raciocínio, a apresentação do Pramana, a evidência. Volta e meia, Mahaprabhu vem, conta Lila, né? Ele está apresentando Tattva, depois ele contextualiza Tattva, e por isso ele conta Lila, ele conta um passatempo. Né? Então, a gente observa como Shripad Bhan Maharaj, Srila Gurudev, Srila Prabhupada, todos os Vaishnava, todos os Acharyas Vaishnavas, eles fazem isso. Então aqui, dirigindo-se ao Senhor Shiva, a Suprema Personalidade de Deus disse: por favor, faze a população em geral opor-se a mim, imaginando tua própria interpretação dos Vedas. Além disso, encobre-me de tal maneira que as pessoas fiquem mais interessadas em avançar na civilização material, apenas para propagarem uma população destituída de conhecimento espiritual. Forte, né? O que Krishna está falando para o Senhor Shiva. Então aqui Prabhupada diz que esta conversa é do Uttarakhanda Padma Purana. Padma Purana é um Purana importantíssimo. Mayavadam asachastram prachanam bodham uchate mayaiva vihitam devi kalo brahmana murtina. O Senhor Shiva informou a deusa Durga, a superintendente do mundo material. Na era de Kali, assuma a forma de um Brahmana e explica os Vedas por meio das escrituras falsas de maneira ateísta, análoga à filosofia budista. Então, profecia, né? Shivaji está profetizando para sua esposa querida o que viria a acontecer em Kali Yuga. A palavra Brahmana Murtina neste verso refere-se ao fundador da filosofia Mayavada, Shankaracharya, que nasceu no distrito de Malabar, ao sul da Índia. Malabar. A filosofia Mayavada afirma que o Senhor Supremo, as entidades vivas e a manifestação cósmica são todos transformações da energia ilusória.
tudo Maya, Mayavada. Para apoiar essa teoria ateísta, os Mayavadis citam escrituras falsas que tornam as pessoas destituídas de conhecimento transcendental e viciadas em atividades fruitivas e especulação mental. Este verso também é uma citação do Padma Purana, Uttarakhanda. Shuni Bhattacharya hoila parama vishmita mukhe na nisarivane hoila stambhita. Sarvabhauma Bhattacharya ficou muito espantado ao ouvir isto. Ele ficou atordoado e não disse nada. Que Mahaprabhu está atingindo a mentalidade de Sarvabhauma Bhattacharya no que há de mais arraigado, né? Prabhu corre, Bhattacharya nakari vishmaya bhagavane bhakti parama purushata hoya. Então Shri Chaitanya Mahaprabhu lhe disse, não te espantes. Na realidade, o serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus é a perfeição máxima da atividade humana. Bhattacharya nakara vishmaya, né? Não te espantes. Bhagavane bhakti, a devoção à personalidade suprema, Parama Purushata Hoya, é a perfeição máxima da atividade humana. Mahaprabhu. Incontestável, né? Irrefutável. Atmarama Paryanta Kore Ishvara Bhajana Aite Atincha Bhagavanera Gunagana. Mesmo os Atmaramas, os sábios satisfeitos consigo mesmos, prestam serviço devocional ao Senhor Supremo. As qualidades transcendentais do Senhor são tamanhas que são plenas de potência espiritual inconcebível. Atmarama Paryanta Kore Ishvara Bhajana. Então, até o Atmarama, a alma autorrealizada, especialmente a alma autorrealizada, está praticando bhajan, bhajana kriya, servindo a Ishvara, ao Senhor Supremo. Aite Atincha Bhagavanera Gunagana. Porque este Senhor Supremo, Bhagavan, Prajendanandana Shyama Sundar, ele assim, as qualidades dele são tamanhas que elas são gunagana, elas são plenas de potência espiritual inconcebível. Atmaramas chamonayo nigrantha apirukrame kurvantyahaitu kim bhaktim itam bhuta gunohari. Aqueles que são satisfeitos consigo mesmos e não se deixam atrair por desejos materiais externos, também se sentem atraídos pelo serviço amoroso a Shri Krishna, cujas qualidades são transcendentais e cujas atividades são maravilhosas. Hari, a personalidade de Deus, é chamado de Krishna por ser dotado de tais aspectos transcendentalmente atrativos. Então esse é o famoso verso Atmarama do Srimad Bhagavatam, capítulo 7º, verso 10º do primeiro canto. Shuni Bhattacharya Korhe Shuna Mahashaya Eishlokera Ata Shunite Vanchahaya. Após ouvir o verso Atmarama, Sarvabhauma Bhattacharya disse o seguinte a Shri Chaitanya Mahaprabhu: meu caro Senhor, por favor, explica este verso. Desejo muito ouvir tua explicação sobre ele. Prabhu Kahe Tumi Ki Ata Kora Taha Agishuni Pachiyame Koriba Ata Yeva Kichu Jani. O Senhor replicou: primeiro, deixa-me ouvir tua explicação. Depois disto, tentarei explicar o pouco que sei. Olha só, Mahaprabhu. Muito perito pregador, perito Guruji, né? Por isso ele é chamado de Mahaprabhu. Ele é o mestre de todos os mestres, né? Mahaprabhu. Shuni Bhattacharya Shloka Korila Vyakyana Tarka Shastra Mata Uthaya Vivida Vidhana. Então, Sarvabhauma Bhattacharya começou a explicar o verso Atmarama e, de acordo com os princípios da lógica, Nyaya, levantou diversas premissas. Nava Vida Ata Koila Shastra Mata Lanya Shuni Prabhu Korhe Kichu Ishat Hosya. O Bhattacharya explicou o verso Atmarama de 9 maneiras diferentes, com base nas escrituras. Nava Vida, de 9 maneiras. Ata Koila
Shastra Matalaya. Ele se baseou no Shastra. Após ouvir a sua explicação, Shri Chaitanya Mahaprabhu, sorrindo levemente, começou a falar. Então aqui, Prabhupada diz que esse verso, Atmarama, foi discutido em Naimisharanya, num encontro de grandes sábios liderados por Shonaka Rishi. Eles perguntaram a Srila Sutta Goswami, que presidia ao encontro, por que Srila Shukadeva Goswami, um Paramahamsa, já situado transcendentalmente, ficara atraído por uma discussão das qualidades de Krishna? Em outras palavras, eles queriam saber por que Sri Shukadeva Goswami dedicou-se ao estudo do Srimad Bhagavatam. Ele é Atmarama. Então, se ele já está satisfeito consigo mesmo, por que ele precisa pensar, por que ele vai meditar nas qualidades de Krishna? Bhattacharya Janitumi Sakshat Brihaspati Shastra Vyakyaya Karite Aite Karu Nahi Shakti. Olha só, aí Mahaprabhu, indiretamente aqui, diz: meu querido Bhattacharya, és exatamente como Brihaspati, o sacerdote do reino celestial. Deveras, ninguém neste mundo tem o poder de explicar as escrituras dessa maneira. Então Mahaprabhu, como Nityananda Prabhu revela para Jiva Goswami, Mahaprabhu aqui está indiretamente insinuando que Bhattacharya, Sarvabhauma Bhattacharya, é o próprio Brihaspati. Quinto tumi ata koile panditya pratibhaya iha vaishlokira ate aro abhipraya. Meu caro Bhattacharya, de certo que explicaste este verso com a maestria de tua vasta erudição, porém, deve saber que além dessa explicação erudita, há outro significado para este verso. Bhattacharya pratanate prabhu vyakya koila tanranava artamadi ekanachunila. A pedido de Sarvabhauma Bhattacharya, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu começou a explicar o verso sem tocar nas 9 explicações dadas pelo Bhattacharya. Olha só que poderoso, hein? Sem tocar. Atmaramas chashloke ekadasa padahoya pritak pritak koila padera ata nishchaya. Existem 11 palavras no verso Atmarama. Atmaramas chashloke ekadash. Ekadash, 11 palavras. E Shri Chaitanya Prabhu explicou cada palavra uma após outra. As palavras do verso, no verso Atmarama são Atmarama, número 1, Cha, número 2, Munaya, número 3, Nirgrantha, número 4, Api, número 5, Urukramya, número 6, Kurvanti, número 7, Ahaitukin, número 8, Bhaktin, número 9, Itam Bhutagunaha, número 10 e Hari, número 11. Então, esse shloka, os shlokas são perfeitos. Eles emanam da boca de lótus de Bhagavan, de Mahaprabhu, ou dos seus eternos servos, Shukadeva Goswami. Tais como Shukadeva Goswami, claro. Tatat pada pradhanye atmarama milaya Ashtadasha Artha Koila Abhipraya Laya. O Sr. Chaitanya Prabhu tomou cada palavra especificamente e combinou-a com a palavra Atmarama. Assim, ele explicou a palavra Atmarama de 18 maneiras diferentes. Então, o que ele fez? Ele pegou cada uma das 11 palavras e combinou-a com a palavra Atmarama. Agora, como Krishnadas Kaviraj Goswami está dizendo, como é que ele foi chegar pegando o 11 e ligando a Atmarama, como é que ele foi chegar a 18 maneiras? Vamos ver como essa mística revelação acontece. Bhagavan Tana Shakti Tana Gunagana Achintya Prabhava Tinera Nayaya Katana. Shri Chaitanya Prabhu diz: a suprema personalidade de Deus, suas diferentes potências e suas qualidades transcendentais
têm todas valor inconcebível. Não é possível explicá-las plenamente. Mahaprabhu está falando, Atintya Prabhava Tinera na Yaya Katana. Na Yaya Katana. Não é possível explicar plenamente essas potências que são o próprio Bhagavan, Tana Shakti, sua Shakti, Tana Gunagana e suas qualidades transcendentais. Todas as suas diferentes potências. Por quê? Atintya Prabhava, porque elas têm poder, valor inconcebível. Anyayata Sadhya Sadhana Kori Achadhana Eitine Horesida Sadakiramana. Estes 3 itens atraem a mente de um estudante perfeito, ocupado em atividades espirituais, e superam todos os demais processos de atividade espiritual. Esses 3 itens, né? Que foram mencionados, que são o próprio Krishna, suas Shaktis e suas qualidades transcendentais. Aí Prabhupada diz, as outras atividades espirituais diferentes da Bhakti Yoga dividem-se em 3 categorias. Atividades especulativas conduzidas pela Jnana Sampradaya, o grupo de acadêmicos eruditos. Então, são atividades espirituais não afinadas, não compatíveis com o Bhakti Yoga. Primeiro, as atividades especulativas. Segundo, as atividades fruitivas conduzidas pela população em geral, de acordo com os regulamentos védicos. Então, essa seria a segunda. E a terceira são atividades transcendentalistas não ocupadas em serviço devocional. Nestas categorias existem muitos ramos diferentes, porém, a Suprema Personalidade de Deus, mediante suas potências inconcebíveis e qualidades transcendentais, atrai a mente do estudante ocupado em atividades de karma, jnana, yoga e assim por diante. O yogi está praticando yoga mística, né? Ele pratica yoga mística para conquistar os yoga siddhis, Ashtaka Siddhi, né? Ele quer alcançar aqueles 8 poderes místicos, mas Mahaprabhu, mediante suas potências inconcebíveis e qualidades transcendentais, atrai a mente desse yogi místico, da mesma forma que atrai a mente do Jnani e do Karmi. O Senhor Supremo é pleno de potências inconcebíveis, que são relacionadas à sua pessoa, às suas energias e às suas qualidades transcendentais. Tudo isto é muito atrativo para o estudante sério. Consequentemente, o Senhor é conhecido como Krishna, o todo atrativo. Sanakadi Shukadeva Tahate Pramana Ei Matanana Ata Korena Vyakyana. Então agora Mahaprabhu vai dar provas do que ele acabou de falar. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu explicou o significado do verso, dando evidências relativas a Shukadeva Goswami e aos 4 rishis, Sanak, Sanat Kumara, Sanatan e Sanandan. Assim, o Senhor deu diversos significados e explicações. As atividades, diz Prabhupada, dos 4 rishis e de Shukadeva Goswami comprovam que Krishna é todo atrativo. Todos eles eram pessoas liberadas, mukta divas. Todavia, sentiram-se atraídos pelas qualidades e passatempos do Senhor. É por isso que se diz Mukta api liloya vigraham krita bhagavantam bhajante. Esse é Madhya Lila, capítulo 24, verso 112. Muitas pessoas liberadas se deixam atrair pelos passatempos do Senhor Krishna e assim ocupam-se em serviço devocional. Desde o começo de suas vidas, Shukadeva Goswami e os 4 Kumaras, conhecidos como Chatusana, eram liberados e autorrealizados na plataforma de Brahman. Não obstante, as qualidades de Krishna atraíram-nos e eles ocuparam-se em seu serviço. Os 4 Kumaras ficaram atraídos pelo aroma das flores oferecidas aos pés de lótus de Krishna e dessa maneira tornaram-se devotos. Shukadeva Goswami ouviu Srimad Bhagavatam pela misericórdia de seu pita, de seu papai, Vyasadeva, em consequência do que sentiu atração por Krishna e tornou-se um grande devoto. Conclusão:
a bem-aventurança transcendental experimentada no serviço ao Senhor deve ser superior a Brahmananda, a bem-aventurança derivada da percepção do Brahman impessoal. Shuni Bhattacharya Mani Hoila Chamatkara Prabhu ke Krishna Jani Kori Apana Dikara. Ao ouvir Chaitanya Prabhu explicar o verso Atmarama, Sarvabhauma Bhattacharya encheu-se de admiração. Compreendeu então que o Senhor Shri Chaitanya Prabhu era Krishna em pessoa e deste modo condenou-se a si mesmo com as seguintes palavras: Inhota Sakshat Krishna Mui Najaniya Maha Aparada Koino Garvita Raiya. Com certeza Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Senhor Krishna. Por não ter podido compreendê-lo e por estar muito orgulhoso de minha própria erudição, cometi muitas ofensas. Mahaparada. Atmaninda Kori Loila Prabhura Sharana Kripa Kori Bharitabe Prabhura Hoila Mana. Quando Sarvabhauma Bhattacharya condenou-se a si mesmo como um ofensor e refugiou-se no Senhor, este desejou mostrar-lhe misericórdia. Nijarupa Prabhu Tani Koroila Darshana Chatur Bhuja Rupa Prabhu Hoila Takana. Para mostrar-lhe misericórdia, Shri Chaitanya Mahaprabhu permitiu que ele visse sua forma de Vishnu. Assim, imediatamente assumiu a forma de 4 braços. Darshan, né? Mahaprabhu dá o seu darshan, a sua manifestação Vishnu. E assim Bhattacharya recebe Dekoila Tamrik Age Chatur Bhuja Rupa Pache Shyama Vanshimukha Swakya Swarupa. Primeiro Shri Chaitanya Mahaprabhu mostrou-lhe a forma de 4 braços. E então apareceu perante ele sob sua forma original de Krishna, com tez morena e uma flauta nos lábios. Dekoila Tanyage Chatur Bhuja Rupa. Primeiro Chatur Bhuja, Vishnu. E depois Pache Shyama Vanshimukha Swakya Swarupa. Depois ele mostrou a sua própria Swakya Swarupa, a sua própria forma original, com Shyama, com a tez morena, pretinho, Vanshi Mukha. E na Mukha, na boca, Vanshi, uma das suas flautas, né? Ele tem a Vanshi, a Mulidar, e ele tem a Venu, né? Ele tem 3 flautas, três tipos de flautas. Ele é um exímio flautista, né? A perfeição da vida, né? Como Brahmaji, ele está em cima da flor de lótus no começo da criação, e ele entra em transe profundo, e ele ouve essa flauta, o som da flauta de Krishna. E ele fica completamente tomado de êxtase, ouvindo o som da flauta de Krishna. Deki Sarvabhauma Dandavat Kori Padi Puna Uti Stuti Kore Dui Kora Yudi. Ao ver a forma do Senhor Krishna manifesta em Chaitanya Mahaprabhu. Olha só, Sarvabhauma Bhattacharya imediatamente prostrou-se no chão para prestar-lhe reverências. Então levantou-se e com as mãos postas, pôs-se a oferecer-lhe orações. Prabhura Kripaya Tanra Spurila Sabatatva Nama Prema Dana Adi Varnena Mahatva. Pela misericórdia do Senhor, todas as verdades revelaram-se a Sarvabhauma Bhattacharya, que pôde entender então a importância de cantar o santo nome e distribuir o amor a Deus em toda parte. Olha só. Apenas pela misericórdia de Mahaprabhu, pela Kripa, Prabhura Kripaya, pela misericórdia, Tana Spurila Sabatatva, todas as verdades. O que aconteceu? Tabatata Spurila. Elas se manifestaram. Cadê o Spurila? Elas se manifestaram no coração de Sarvabhauma Bhattacharya. E com isso, Nama Prema Dana Adi Varnena Mahatma. Ele pode entender a importância de Nama, do santo nome, e da distribuição Prema Dana. Da distribuição da caridade, a caridade chamada Prema Dana,
você tem duas expressões, Prema Dhana, que é o tesouro de Prema, que desce junto com Sankirtana. Golokera Prema Dhana Harinama Sankirtana. Então, esse Harinama Sankirtana, inaugurado por Nitai Gauranga, é o tesouro inesgotável, o tesouro ilimitado de Prema, que emana do coração de lótus de Shrimati Radhika. Né? Golokera Prema Dhana Harinama Sankirtana. Mas aqui, a expressão que está sendo usada por nosso queridíssimo Krishnadas Kaviraj, grande poeta Gaudiya Vaishnava, é Prema Dana, não Prema Dhana, ou seja, é a caridade que ele faz. Ele está fazendo essa caridade, né? Krishnadas Kaviraj. Mahaprabhu faz essa caridade. Sarvabhauma Bhattacharya passa agora a fazer essa caridade. Shata Shloka Koila Eka Danda Na Yoite Brihaspati Taicha Shloka Na Parikarite. Sarvabhauma Bhattacharya compôs 100 versos em pouquíssimo tempo. Ele entrou em êxtase, né? Por ter recebido a misericórdia de Mahaprabhu. Na verdade, nem sequer Brihaspati, o sacerdote dos planetas celestiais, poderia compor versos tão rapidamente. Então, Brihaspati, quando aparece na lila de Mahaprabhu, ele se excede, ele se supera a si mesmo, pela misericórdia de Mahaprabhu. O nome do livro de 100 belos versos compostos por Sarvabhauma Bhattacharya chama-se Shushloka Shataka. Shuni Sukhi Prabhutani Koila Alingana Bhattacharya Prema Veshe Rola Achetana, Prema Veshe, no êxtase de Prema. Após ouvir os 100 versos, Shri Chaitanya Mahaprabhu alegremente abraçou Sarvabhauma Bhattacharya, que ficou tomado de amor estático por Deus e caiu inconsciente. Achetana, sem cheta, sem consciência, caiu. Olha só. Ashustamba Pulaka Sweda Kampa Tarahari Nati Goya Kandepade Prabhupada Dhari. Devido ao amor estático por Deus, o Bhattacharya verteu lágrimas e seu corpo ficou cambaleante. Ele manifestou sintomas estáticos, transpirando, vibrando e tremendo. Ora dançava, ora cantava, ora chorava, ora caía para tocar nos pés de lótus do Senhor. Deki Gopinathacharya Harashitamana Bhattacharya Nitya Deki Ase Prabhu Gana. Estando Sarvabhauma Bhattacharya absorto neste êxtase, Gopinathacharya ficou muito satisfeito. O cunhado dele. Todos os companheiros de Mahaprabhu riram-se de ver o Bhattacharya dançar assim. Gaudiya Vaishnavas, Gaura Bhaktas, são muito fofos demais, né? Eles estão vendo como agora este Bhattacharya, ele entra neste Gaura Priyajana Vrinda, ele entra nessa sociedade mística, misteriosa dos queridos companheiros de Mahaprabhu, Gaura Priyajana Vrinda. Então Gopinathacharya, aqui Gopinathacharya vai falar assim: Gopinathacharya corre Mahaprabhu Prati Sei Bhattacharya Prabhu Koli Eigati. Gopinathacharya disse ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu e falou assim: Senhor, provocaste tudo isto em Sarvabhauma Bhattacharya. Prabhukarhi, Tumi Bhakta Tomara Sangha Hoite Jagannatha in Hari Kripa Koila Bhala Mate. Shri Chaitanya Mahaprabhu replicou: Tu és um devoto. Devido à tua companhia, o Senhor Jagannatha mostrou-lhe misericórdia. Então Mahaprabhu humildemente diz que por causa da companhia de Gopinathacharya, né, o Senhor Jagannatha deu misericórdia a Sarvabhauma Bhattacharya. Lindo, né? E isso, e o Mahaprabhu está falando isso, ele está sendo simultaneamente humilde e verdadeiro, porque é por causa de Bhakta Sangha, pela companhia de um devoto, que alguém obtém a misericórdia de Jagannatha Swami, né? Yasya Prasada, Bhagavad Prasada, Yasya Prasada, Nagati Kutopi. Nagati Kutopi. Não tem como você alcançar o destino que você deseja.
Se o seu destino é Prema Bhakti, você não consegue alcançar esse destino se você não tem Yasha Prasada Bhagavat Prasada. Se você não tem a misericórdia dos Bhagavats, dos devotos. Não, Yasha Prasada, Bhagavat Prasada, Yasha Prasada, Nagati Kutopa. Sem a misericórdia dos devotos. Você não tem a Bhagavat Prasada, a misericórdia de Krishna. Tate Bhattacharya Prabhu, Sustira Korila, Stira Ranya Bhattacharya, Bahostuti Koila. Depois disso, Shri Chaitanya Mahaprabhu apaziguou o Bhattacharya, que, ao acalmar-se, ofereceu-lhe muitas orações. Stuti Koila. Jagat Nistarile Tumi Serra Alpakorya Ama Udarile Tuni e Shakti Ascharya. Sarvabhauma Bhattacharya disse: meu querido senhor, tens salvado o mundo inteiro, mas esta não é uma tarefa muito grande. Contudo, também a mim me salvaste, o que, por certo, é obra de poderes muito maravilhosos. Ele se colocando numa posição caída, né? Que se ele salvou o mundo inteiro, Mahaprabhu, isso não é muito grandioso, mas se ele conseguiu tirar o Bhattacharya das garras da filosofia mayavada, isso é obra de poderes muito maravilhosos. Tarka Shastre Jada Yami Yajeloha Pinda Ama Drava Iletumi Pratapa Prachanda. Eu me tornara obtuso por ler demais tantos livros sobre lógica, Tarka Shastra, livros sobre lógica. Consequentemente, tornara-me como uma barra de ferro. Loha Pinda, uma barra de ferro. Não obstante, tu me derreteste, e por isso tua influência é imensa. Prachanda, seu poder. Pratapa Prachanda. Stuti Shuni Mahaprabhu Nija Vasa Oila Bhattacharya Acharya Dware Viksha Karoila. Após ouvir as orações oferecidas por Sarvabhauma Bhattacharya, Shri Chaitanya Mahaprabhu regressou à sua residência, que no caso era a casa da tia do Bhattacharya. E o Bhattacharya, por intermédio de Gopinathacharya, convenceu o senhor a almoçar lá. Aradina Prabhu Gela Jagannatha Darashani. Mahaprabhu, né? Dá misericórdia para Sarvabhauma Bhattacharya. E o que ele faz no dia seguinte? Aradina Prabhu Gela Jagannatha Darashani Darshana Korila Jagannatha Shayotani. Então, de manhã cedo, no dia seguinte, Mahaprabhu foi visitar o Senhor Jagannatha no templo e viu o Senhor levantar-se da cama. Darshana Korila Jagannatha Shayotani. Shaya Utani. Utista Goranga Jahinidam Mahaprabhu. Shubha Disti Padanyanata Loka Mangalam Kuru. Todo dia a gente acorda Mahaprabhu tocando nos pezinhos dele. Utista Goranga Jahinidram Mahaprabhu. Jahinidram Mahaprabhu. Mahaprabhu sai do seu soninho, Nidram. Utista, levante-se, Goranga. Olha só que fantástico, né? Pujari, um Brahmana, Vaishnavi, se aproxima de Mahaprabhu, que é a própria suprema personalidade de Deus, e toca no pezinho dele, e no de Nityananda Prabhu também. Utista Goranga Jahinidram Mahaprabhu. Shubha Dristi Pradhanena. Shubha Dristi. Ver a sua forma é Shubha, é super auspicioso. Shubha Dristi Pradhanena. Como é que é? Utista Goranga Jahinidram Mahaprabhu. Shubha Dristi Pradhanena. Tailoka Mangalam Kuru. Por 3 mundos você traz esses auspícios, pelo fato de podermos ter o darshan da sua belíssima forma. Então esse mesmo Mahaprabhu vai ter darshan de Jagannath. Pujari Aniya Mala Prashadana Dila Prashadana Mala Panha Prabhu Harsha Hoila. O sacerdote de lá presenteou a Mahaprabhu com guirlandas e prachada que haviam sido oferecidas ao Senhor Jagannath. Isto agradou muito a Mahaprabhu. Sei Prasadana Mala Anchali Bandhiya Bhattacharya Ghare Oila Tora Yukta Ranha. Atando cuidadosamente a prachada e as guirlandas na fímbria de sua veste,
Mahaprabhu, muito fofinho. Chaitanya Mahaprabhu dirigiu-se às pressas à casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Arunodaya Kole Hoila Prabhura Agamana Seikali Bhattacharya Hoila Jagarana. Mahaprabhu chegou à casa do Bhattacharya Arunodaya antes do alvorecer, um pouco antes do alvorecer, justamente quando o Bhattacharya levantava-se da cama. Div Jago Gora Chandra Bole Kotanida Jai Maya Pisatira Kole. Mahaprabhu. Krishna Nama Sputa Corre Bhattacharya Jagila Krishna Nama Shuni Prabhu Ananda Bodhila. Enquanto levantava-se da cama, Sarvabhauma Bhattacharya distintamente cantou Krishna, Krishna. O Senhor Chaitanya ficou muito satisfeito ao ouvi-lo cantar o santo nome de Krishna. E o verso 221, amanhã nesse mesmo Bhakti canal, se vocês puderem, nós vamos continuar. Para vocês ficarem com vontade de assistir também a leitura do Shri Chaitanya Charitamrita. Né? Do néctar, do néctar, do néctar, do néctar, do néctar, infinitamente néctar. Lila de Mahaprabhu. Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu ki jai. Srila Prabhupada Patitapam ki jai. Srila Gurudev Patitapam ki jai. Nitai Go Premanande Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhyacha Pachitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Radhe 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 Dandavat Pranam.